Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Vamos cantar a música É Natal, de James Marotta. Noite igual nunca verá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz, esperança de ver outra noite, noite igual nunca verá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem. Querido Mestre Jesus,
Nós agradecemos mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos. Na véspera do dia que comemoramos o teu ingresso na Terra, em que comemoramos o início de uma nova era de amor, de perdão, de trabalho e de fé, que possamos, nas mesmas vibrações de 2020 anos atrás, com o teu nascimento, revigorarmos em nossos corações a alegria, o ânimo, a fé, a esperança, a boa vontade, a disposição para o trabalho e para o crescimento. Que as tuas bênçãos possam continuar amparando este orbe ainda conturbado, necessitado de amor, de paz, mas não a paz indolente. A paz na certeza de estarmos fazendo o necessário para crescermos, para progredirmos, para sermos melhores, para sermos fraternos, solidários, operantes no amor de Deus. Abençoa, Senhor Jesus, a todas as famílias, a todos os encarnados e desencarnados, todos aqueles em suas dores morais e físicas, onde quer que se encontrem. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olá a todos, vamos trabalhar no dia de hoje um clássico da literatura mundial, escrita no século XIX pelo autor Charles Dickens, inglês, e falando sobre um conto de Natal. Esse conto do Charles Dickens foi várias vezes televisionado, ou mesmo transformado em filmes ou programas natalinos de final de ano. É uma história bem simples, mas uma história que o autor mesmo diz que é uma tentativa de reavivar esse espírito de Natal em todas as criaturas do mundo. Ele participa, em termos contextuais, de uma Inglaterra, de uma Londres, ao meio de uma revolução industrial que gera diversas situações de desigualdade social, de muitas vezes fome, abandono, falta de caridade, perda desse sentido de compartilhar, de fraternidade, de solidariedade. E aí ele acorda um certo manhã e se dispõe a escrever esse pequeno livrinho para que possa estimular nas criaturas da Inglaterra uma nova leitura, uma nova abertura mental e espiritual para esses valores colocados pela festa de Natal. Festa de Natal que até nos dias de hoje muitas vezes é confundida com a figura do Papai Noel. E a figura do Papai Noel também estimuladora de fraternidade e solidariedade, mas atrelada a um processo de consumo, de doar presentes, de muitas vezes ter dinheiro para gastar e comprar algo. Mas o verdadeiro aniversariante, como todos nós sabemos, é o grande mestre Jesus. Um grande mestre de amor, de fraternidade, de paz. Mas mesmo pensando nessa figura notável que é o grande mestre Jesus, também podemos pensar que o dia de Natal para todos nós não é só nos colocarmos de uma forma que pensando sobre 2000 anos atrás, na montagem de um presépio, que seja. Mas são os valores que Jesus representa voltando em um dia simbólico para que possamos, como uma forma de treinamento, cada vez mais ampliar os dias de natais, para que possa serem dias que constituam toda a nossa existência no planeta Terra. E aí os valores do amor, da fraternidade, da solidariedade apontam por novas relações no campo humano, onde seres humanos, verdadeiramente falando, se colocam no estado de carinho, afeto, amor e harmonia para aqueles que estão no seu entorno e também
principalmente para aqueles que passam por dificuldades maiores, tanto no campo moral quanto no campo de manutenção e subsistência física. Então nós vamos falar um pouquinho dessa história, né, construída sobre as noites de Natal a partir do Conto de Natal de Charles Dickens, uma leitura espírita. É interessante como a doutrina espírita tem essa capacidade de tentar tirar elementos de sabedoria de todos os escritos humanos, sejam os escritos sagrados das diversas tradições, um Analectos de Confúcio, um I Ching do Forri, um Ramayana, um Bhagavad Gita da tradição indiana, mas ao mesmo tempo também tirar uma sabedoria oculta muitas vezes por esses grandes escritores da literatura universal. Esses literatos, eles têm uma habilidade gigantesca de ler o mundo, leitura de mundo e de colocar-se junto da escrita como aqueles que desvelam o real, trabalhando com a imaginação e a literatura, e ao mesmo tempo também nos dá boas dicas de como vivenciar o mundo terrestre de uma forma mais digna e honesta. É o que o Dickens faz. E nós vamos tentar explorar essa ideia com todos nós para que o dia de Natal seja bem leve, bem agradável, bem tranquilo, que é a proposta do conto de Natal. A advertência inicial do Charles Dickens, como eu disse, ele participava de um ambiente na Inglaterra de tremendas dificuldades em termos de trabalhadores que eram muitas vezes explorados por seus patrões numa carga de trabalho gigantesca, onde destruíam seus corpos, destruíam seu convívio familiar, abandonos, crianças nas ruas, muita pobreza. E ele vê que aqueles que tinham e detinham o maior poder, que com certeza era parte do público-alvo dele, porque é escrita, né, não colocavam e não observavam essas criaturas com um olhar mais caridoso. E ele tenta visualizar não mais o dia de Natal como esse dia, naquela época, de abandono e de desprezo por aqueles mais necessitados, mas tenta despertar esse espírito de Natal para que as pessoas possam cada vez mais se colocarem de forma carinhosa dentro da vida. E é interessante a história, vocês vão ver, resumindo a história, há um velho chamado Scrooge. O velho Scrooge é muito rabugento, ele é muito avarento e ele detesta o dia de Natal. E aí, por causa de todas as suas dificuldades, rabugice, desprezo pelos outros, falta de caridade, falta de amor, falta de respeito pelas pessoas que estão no seu entorno, surge um movimento da vida que permite a ele, no mínimo, se observar e observar seu passado, seu presente e seu futuro, para que nesse ponto de reflexão tenha condições de alterar sua conduta dentro da vida. E aí aparecem 3 fantasmas, né? O fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro, mostrando e desdobrando esses valores do Natal para esse velho Scrooge rabugento e avarento, ensinando para ele que havia outras propostas evolutivas além da conquista do ouro dentro do planeta Terra. A advertência inicial do Dickens, então. Empenhei-me nesse fantasmagórico livrinho em propor o fantasma de uma ideia, né? O espírito do Natal. O fantasma dessa ideia é: retomem o espírito do Natal. Construam-se de novo em termos de fraternidade e solidariedade, o qual não deverá estragar a boa disposição de meus leitores, para consigo mesmos, uns para com os outros, com a época do ano ou comigo, que ele assombre suas casas prazerosamente e que ninguém deseje pô-lo de lado. Que o espírito de Natal, então, no dizer do Dickens e para todos nós, nos espante nesse dia de Natal e por todos os dias do ano, nos levando a nos colocar de forma fraterna nessa troca e intercâmbio que é a vida social no planeta Terra. Não é à toa que Allan Kardec coloca como uma das leis morais, cataloga como uma das leis morais ditada pelos espíritos a lei de sociedade. Todos nós compartilhamos experiências, compartilhamos contato, emoções, amorosidade, fraternidade, convívio, carinho. E muitas vezes esquecemos disso.
e nos fechamos na nossa grande bolha egoísta e orgulhosa e esquecemos que o mundo palpita lá fora, muitas vezes em necessidades tremendas, precisando daquela mão amorosa que oferte um pouco de caridade. E o grande resumo e síntese desse trabalho dos espíritos sobre o velho Scrooge é esse: ensinar para ele a necessidade da caridade no mundo, remetendo à manjedoura de Jesus. A manjedoura de Jesus é o simbolismo da humildade. O simbolismo da humildade de 2000 anos? Não. O simbolismo da humildade que Jesus deve nascer agora dentro do meu coração, num ambiente humilde, sereno, equilibrado, onde todos os animais se encontram em torno do grande mestre, domados, orientados a uma proposta superior. Representa o nosso mundo interno. Essa grande criança, Jesus, ou essa grande fonte de bondade, de amor que detemos dentro de nós, nasce num ambiente de humildade. As nossas paixões se curvam a essa humildade, porque entendem que agora somos seres buscando uma perspectiva de evolução mais ampliada, consciente e honesta dentro do planeta Terra. E aí, a manjedoura externa se torna uma manjedoura interna. No primeiro momento, como eu disse, Jesus pequeno, mas ele cresce dentro de nós e a nossa manjedoura interna mais à frente serve de mesmo local de alimentação para outras pessoas no processo de transformação do mundo a partir da prática da caridade. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, um plano definidor da doutrina no planeta Terra. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor transformado e colocado nessa grande dinâmica dos relacionamentos, né? Não há salvação para o ser. Só amando o meu irmão, eu aprendo a amar o Deus Pai Todo-Poderoso. E para amar meu irmão, eu começo a me amar, cultivando esse Jesus dentro de mim. Então vamos lá. O velho Scrooge, para a gente entender a historinha. Essa é a primeira estrofe do velho Scrooge. Ele é avarento, ele tem uma série de negócios, ele fica rico. Ao mesmo tempo, ele tem junto a ele um funcionário que gosta muito dele, mas ele trata esse funcionário de forma muito mal. Ele detesta o dia de Natal. Ele também tem um sobrinho querido do coração que chama sempre ele para as festas de Natal e ele se recusa a participar. Ele é avarento porque ele é magoado e ressentido com a vida. Ele se coloca na vida como aquele que observa a vida só como um plano de dificuldades, de tormentos. E chegando num marco simbólico como o dia de Natal, onde o amor e a caridade têm que acordar e se fazer plena, ele nega e se rebela, porque está acostumado a observar a vida sobre as lentes negras do pessimismo, do negativismo e na falta de amor. E aí esse ser que magoado e rancoroso dentro da vida, todos nós muitas vezes, sempre está numa perspectiva de conflito com o outro. Se o outro gosta de Natal, eu faço questão de me colocar de determinada forma que estrague o Natal dele. Natal? Natal é um dia como todos os outros. Natal não tem muito para que a gente comemore, não. Nós estamos aqui na pandemia, passando aperto adoidado. O que nós vamos comemorar nesse dia? E aí o velho Scrooge nosso interno nasce e se torna forte nessa base de rancor, mau humor, pessimismo, reclamações, lamúrias, lamentos. E ele é avarento, muito avarento. Os bens da terra valem mais para ele do que tudo. E a construção, nós vamos observar que a construção da vida dele foi sempre uma construção onde ele teve a oportunidade de amar e ser amado, mas preferiu os bens da terra, os bens do mundo. Preferiu se colocar de uma forma que recebia esses valores amoedados. Tem uma mensagem do espírito Humberto de Campos que ele fala sobre um caso de um banqueiro de Belo Horizonte. Esse banqueiro de Belo Horizonte desencarna e nesse desencarne, ele que era muito vinculado com essa avareza terrestre, ele procura sempre o ouro. E procurando sempre o ouro, ele condiciona-se mentalmente. A tudo que ele toca no plano espiritual vira ouro. Esse toque de Midas, né, do rei Midas, que remete à fábula, ao mito do rei Midas, no primeiro momento, para quem gosta de ouro, deve ser muito bom. Mas, passando os dias, vira um grande tormento,
Porque se eu acredito que estou vivo ainda, eu utilizo de uma corporalidade física e toco em água e vira ouro, me gera desespero. Se eu toco em alimento, gera desespero. Se eu toco em outras pessoas que se cristalizam e viram ouro, geram também muito aflição e angústia. E chega um determinado momento desse banqueiro que, subindo desesperado por causa das suas tremendas dores de transformar tudo em ouro, sobe para a Serra do Curral e ele é atendido pelo professor Cícero Pereira, que o ensina um pouco do Evangelho e descristaliza essa postura dele, que gera sofrimento e que coloca ele no estado de desespero. Lembrar que o amor excessivo aos bens da terra gera desespero, angústia, porque não entendemos a impermanência da vida, a passagem dos anos, as doenças, os sofrimentos, a mudança do corpo, a mudança, muitas vezes, das perdas humanas, perdas de entes queridos, perdas de bens materiais. E quando nós não temos estribado em nós que essa vida é uma passagem para ser construída de forma equilibrada e harmônica, para que cheguemos ao plano espiritual e continuemos o nosso processo de aprendizagem, começamos a sofrer. E aí o velho Scrooge ele é aprisionado a ele mesmo, a sua ganância, a sua avareza, o seu pessimismo, o seu mau humor. Muitos de nós, mesmo em casa espírita, ainda condicionamos e cultivamos dentro de nós esse mau humor, essa rebeldia diante da vida. O mal-humorado se rebela contra os desígnios divinos. Ele acorda de mau humor porque ele acredita que está fora de lugar e fora de época. Mas não entende que o Pai Criador nos coloca nas melhores oportunidades possíveis para a nossa evolução espiritual. E estando nas melhores oportunidades possíveis de evolução espiritual, a nossa perspectiva tem que ser de equilíbrio, de paz interna. E é um cultivo e trabalho interno que nós temos que fazer a cada segundo de nossa vida. Se vem a rebeldia, se vem o mau humor, se pergunte, por que eu estou mal-humorado? Qual o motivo? O que eu desejo? O que eu quero? Será que o que eu desejo, muito longe de mim, em termos materiais, me gera essa dificuldade diante da vida? Não será que é hora de me abrir a esse contato maior com o Pai Criador, me colocando como receptáculo aberto de tudo que Ele quiser mandar, o que seja apropriado para o meu desenvolvimento? E aí nós treinamos no tempo. Viver é um grande exercício espiritual. Um exercício espiritual que muitas vezes amplia o campo das dificuldades. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu estudo sobre o perdão, sobre a caridade, sobre a fraternidade, mais a vida me exige uma postura caridosa, fraterna, daquele que sabe perdoar até os inimigos. É um trabalho de renovação e transformação no tempo. Mas o velho Scrooge? Mas como era mão fechada o tal Scrooge? Era duro e agudo como uma pederneira, do qual nenhum aço jamais extraía fogo generoso. Cheio de segredos e retraído, solitário como uma ostra, porque esse perfil de pessoa se torna uma pessoa solitária. Ele se recusa, como eu disse, a ir às festas de Natal na casa do seu sobrinho querido. É muito aquela perspectiva dos desenhos animados, do tio Patinhas. O tio Patinhas é um grande avarento que muitas vezes deixa de lado seus sobrinhos queridos para que possa conquistar os valores amoedados da terra. E não entende que o que ele valoriza é algo transitório, e o amor que ele deixa de lado o torna cada vez mais solitário e triste. Solitário como uma ostra, o frio dentro dele, frio, indiferente diante da vida na sua caminhada, congelar as suas envelhecidas feições externas, aguçar a seu nariz pontudo, enrugar as suas bochechas, endurecer a seus movimentos, tornar a vermelhos seus olhos e azuis seus lábios finos, e se manifestava com rispidez em voz áspera. Não se colocava diante da vida de uma forma que queria receber algo, mas queria reter tudo em suas mãos. E aí esse primeiro momento do velho Scrooge, antes da visita dos 4 espíritos que o visitam durante a noite, é no seu ambiente de trabalho, sempre buscando um trabalho incessante, conquistar, algo que a gente tem que refletir também dessa necessidade de conquista na nossa vida, de valores amoedados, se a gente precisa mesmo do que a gente está almejando, e se a gente não deixa de lado esses afetos queridos. Nessa busca de conquista, ele se coloca numa condição
de ganância, de egoísmo, de orgulho, isola as outras pessoas, trata mal essas duas pessoas que o amam tanto, seu funcionário e também seu sobrinho querido, que vai ter um desdobramento dessa história mais à frente. Vamos lá. Avareza. Na mesma fala do Charles Dickens, tem essa mensagem de São Luís na Revista Espírita de 58 sobre a avareza. Escuta-me, avaro. Conheces a felicidade? Sim, não é? Teus olhos brilham como um sombrio esplendor nas órbitas que a avareza cavou mais profundamente. Teus lábios te cerram, tuas narinas estremecem e teus ouvidos se apuram. Sim, ouço. É o tilintar do ouro que tua mão acaricia ao se derramar no teu esconderijo. Dizes, é a suprema volúpia. Silêncio. Vem, gente, fecha depressa. Ó, como estás pálido. Aí mostrando o gesto de volúpia, desejo excessivo do avarento no dinheiro, que muitas vezes desconfia de todas as pessoas que chegam próximo, que querem roubar o seu dinheiro, querido. Muitas vezes esse avarento nem utiliza o dinheiro para si mesmo, mas guarda, né? Guarda, acumula sempre. Infeliz, a morte vai separar-te do ouro, deixá-lo à beira do túmulo, como a poeira que o viajor sacode à soleira da porta, onde a família bem-amada espera para festejar o seu regresso. Impermanência, transformação, dificuldades fazem com que esse ser, não numa perspectiva de castigo, mas que ele desperte para outros valores humanos. Nós, nas nossas paixões, nas nossas dificuldades, não entendemos que quando dor e sofrimento nos buscam, são grandes transformadores e trabalhadores internos que mostram e tiram as escamas dos nossos olhos para outras possibilidades evolucionais. Porque ficamos fixados e escravizados ao ouro, à sexualidade, à gula, aos padrões de status humano. E aí a vida nos passa aquela rasteira para mostrar que, mais além disso, há valores muito superiores que nós devemos também almejar. Não é não ter conforto, não é não buscar bens materiais na terra, mas é saber utilizar desses bens com equilíbrio, sem entrarmos num estado de alienação e escravização, sem acharmos que é o grande padrão de conquista de um ser humano, é isso. E aí a necessidade do ser que ainda se encontra muitas vezes alienado pelos bens terrestres, de se olhar para dentro e se entender como um ser humano, um ser espiritual caminhando no planeta Terra, tentando se desenvolver, progredir, evoluir. É o nosso exercício diário, né? O fantasma de Marley. Mas aí nessa ganância, nessa avareza, nessas dificuldades tremendas que o velho Scrooge tem, ele, no dia de Natal, acaba, depois de uma discussão com seu funcionário, porque ele odiava o dia de Natal, porque ele achava que o funcionário dele estava roubando ele no dia de Natal, porque era um dia que ele tinha que dar de folga e pagar para ele o ordenado. Ele vai para casa. Ele vai para casa solitário, uma casa escura, uma casa... Muitas vezes ele não acende as luzes da casa para economia na época do querosene, do combustível da lâmpada, né? Ali do pavio. Né? E aí ele se coloca nessa posição mesmo de fechamento diante das leis da vida. E aí aparece para ele porque ele tinha um sócio. Né? Um sócio que havia desencarnado há 7 anos atrás, do mesmo perfil dele, avarento, ganancioso, ambicioso, orgulhoso, que não olhava nem no dia de Natal para ninguém, que passava pela vida, se alguém pedia um donativo, uma caridade, ele negava e ainda falava que a pessoa era um vagabundo que deveria trabalhar. Era a mesma linha de pensamento do Scrooge. E aí esse Marley, que é o seu sócio, acaba aparecendo como fantasma durante a noite, numa perspectiva mesmo de, não de dar susto, mas de despertar o velho Scrooge para outros valores na vida. O fantasma de Marley, então, que aparece à noite para ele. Esta época do ano, confessou o espectro, é a que mais me faz sofrer, porque andei eu entre a multidão dos meus semelhantes com os olhos baixos, sem nunca erguê-los para a abençoada estrela que conduziu os reis magos até a humilde paragem. Não havia casas pobres para onde sua luz pudesse ter guiado a mim? E aí a perspectiva do Marley é: por que eu fui
tão ganancioso, ambicioso, sem caridade. O Marley se apresenta preso a correntes nos seus pés, cheio de bens materiais, um simbolismo da escravização do ser a esses bens da matéria. O Marley, quando encontra o velho Scrooge, o alerta, né? O alerta que durante as próximas noites ele seria acordado de madrugada e geraria uma presença de 3 outros espíritos que o levariam para observar melhor como funcionava a vida. E aí é um grande encontro, e nós entendemos também que, mesmo em termos literários, no século XIX, a presença desses relatos de fantasmas, numa construção mesmo, que servia também para a difusão desses valores espíritas das diversas maneiras. Uma delas pela literatura do Charles Dickens. Então vamos lá. E aí nós podemos pensar dessa visita do Marley, porque o Marley visita todos nós também. Esses nossos padrões de equívocos e dificuldades se apresentam à nossa frente para que nós possamos nos transformar. Quando nós estamos vendo uma exposição espírita, muitas vezes nós ficamos até com raiva do expositor, porque ele fala algumas coisas que nos machucam. E aí nós não entendemos no primeiro momento por que nos machucou. Mas se formos observar bem, se eu falo de perdão e a pessoa reage por causa da necessidade de perdoar, é porque ele ainda tem muita necessidade de exercitar o perdão entre as criaturas. Se ele reage quando eu falo de cobiça, de orgulho, de vaidade, é porque a cobiça, o orgulho e a vaidade ainda estão muito fortes dentro dele. E nessa perspectiva de espelhamento se sentiu machucado por dentro. Mas esse machucado tem um objetivo final. Só se rasga o solo pelo arado na hora do cultivo de uma planta para se lançar a semente dentro. E muitas vezes, quando se rasga por dentro, em termos de dor e sofrimento, se percebe também novos ângulos da situação. E se percebe essa semente divina plantada no coração de todos nós, querendo crescer e se orientar para rumo ao sol mesmo, nesses grandes valores da eternidade. Então a manjedoura, aí no dizer de Emmanuel, o Emmanuel é bom que ele fala nesse trecho e em outro também, algo muito parecido. Aqui ele fala que a manjedoura é o caminho. Em outros termos, ele fala que a manjedoura é um local dentro de nós. E que Jesus não mais tem que nascer de forma externa, nos quadros dos presépios, mas agora é época de Jesus nascer dentro dos nossos corações. E aí dentro de nós, na perspectiva do Espírito Emmanuel, a manjedoura foi o caminho trilhado pelo Cristo, que tem por base a humildade. A humildade que todos nós devemos cultivar nas nossas vidas. Só o ser humilde se encontra e se lê de uma forma que se sente necessitado de auxílio. Auxílio para aprender a caminhar de forma mais digna, honesta e respeitosa no planeta Terra. O humilde olha para dentro, se reconhece com verdadeiras qualidades e também com dificuldades ainda. E nesse piso de equilíbrio que ele constrói a partir da humildade, ele cada vez mais busca um processo de renovação, de caminhar dentro dessa proposta do Cristo, de cada vez mais se aproximar dessas leis universais. Porque o caminho traçado por Jesus não leva à figura de Jesus pessoa, né? Ou mesmo a representação de Jesus, mas leva a esse grande Pai Criador. São diversos os caminhos que levam ao Pai Criador. Cada um de nós, a partir da nossa perspectiva interna, das nossas especificidades, construímos esse caminho. Mas a nossa leitura tem que ser sempre caminhar à frente. A cada dia um pouco mais. A cada dia, sem autoindulgência, nos transformarmos um pouquinho. E aí, esses diversos caminhos se orientam num único caminho, porque tudo converge e ascende ao grande Pai Criador, nesse plano da unidade divina. Nós, seres duais, ainda vinculados a luz e sombras, vamos nos transformar um dia num processo de sintonia e afinidade em pura luz. Pura luz de espíritos puros vinculados à grande obra da criação, ofertando ao universo o nosso contributo pessoal. E aí sempre observarmos isso. O que eu posso fazer melhor hoje? O que eu posso construir de bom hoje do que eu não tinha construído antigamente?
O ser que é reflexivo se ordena e se coordena para uma proposta cada vez mais ampliada de integração com esses valores universais. Como nós sabemos da 614 do Livro dos Espíritos, o plano de felicidade no planeta Terra tem a ver com a nossa adequação às leis divinas. Se eu sofro ou estou em estado de dor, é porque em algum momento eu saí desses planos que a divindade tinha para mim dentro dessa existência ou em outras, ou ao mesmo tempo eu burlei uma dessas leis. Então é hora da gente nos observar e trabalhar isso dentro de nós. A manjedoura foi o caminho da humildade. A exemplificação era a verdade, porque não só se constrói uma humildade por dentro na prática de observação carinhosa e de alto amor, mas ao mesmo tempo também se exemplifica. Sai-se ao mundo e trabalha-se o mundo. Ao mesmo tempo que eu me trabalho, eu trabalho o mundo. Eu trabalho a caridade junto a mim. Eu trabalho o amor dentro de mim. E num processo de exemplificação e trabalho junto do mundo, trabalho também com as pessoas em necessidade e com aquelas que nos buscam a cada dia. O Calvário constituía a vida, porque é o processo da renúncia, né? Eu me entrego à renúncia, muitas vezes, de interesses pessoais. A renúncia de confortos que, por exemplo, um conforto, eu faço um trabalho voluntário num domingo de manhã. Eu teria o conforto de dormir até mais tarde, mas eu me disponho a ir no trabalho voluntário, numa campanha do quilo, numa campanha do pãozinho, ofertar àqueles que têm menos do que eu o meu contributo, não só dos bens materiais, mas também de afeto e fraternidade. Legar uma mensagem de carinho a essas criaturas para que possam se despertar no campo do amor também, não só no suplementar o alimento material, mas também o alimento espiritual, que é importante. Remuneração espiritual. Por que eu pensei sobre isso? Marley visita o Scrooge e ele coloca para o Scrooge um ponto de reflexão, um ponto de transformação. É hora de mudar, meu amigo Scrooge. Vide o meu exemplo. Eu fui como você e eu estou em estado de sofrimento, desequilíbrio. E aí eu trago para você uma outra mensagem para que você possa se transformar. E aí a necessidade da nossa transformação num planejamento médio, curto, longo prazo. Nós reencarnamos no planeta Terra para, muitas vezes, cumprirmos com algumas necessidades de evolução espiritual. Não é por desejo, não é por vontade, muitas vezes, mas é, muitas vezes, reencarnando para se transformar a cada dia na base das necessidades. As necessidades mais prementes primeiro. E para isso nós possuímos esses 3 horizontes evolucionais, né? Nós temos o nosso planejamento de curto prazo. O planejamento de curto prazo muitas vezes se dá quando estamos dentro da vida física e passamos por dificuldades, tormentos e provações e nos encontramos com o nosso bom amigo espiritual no plano espiritual e ele nos orienta para fazer de determinada forma. Mas chega um momento que a gente não se sente à vontade ou em condições de implementar aquilo naquela hora específica. E pedimos para que possa ser jogado para outras situações ou possa ser transformada essa situação em algo que eu consiga vencer. Lembrar que Deus é Pai, né? Deus é um grande Pai que nos acolhe. E quando Ele vê boa vontade naquele que se trabalha, Ele investe na criatura. E aí há essas programações de curto prazo, de eu me reconhecer sem forças no momento e colocar e planejar estrategicamente com meu amigo espiritual outras formas de trabalhar determinada questão. As de médio prazo pode incluir uma vida ou 2 ou 3 vidas, onde eu tenho que desenvolver a virtude da caridade, a virtude do perdão. Ou mesmo as de longo prazo, 10, 15, 20 vidas, tentando alçar novos patamares evolucionais, sair da condição de espírito imperfeito, entrar na condição de bom espírito. E aí nós entendemos que toda a vida é bem estruturada para que o ser, o filho desse grande Pai Criador, possa cada vez mais se desenvolver, tendo oportunidades e possibilidades sempre novas de entendimento de como funciona o universo e como funciona o universo dentro de si. E aí Deus se manifesta não só dentro de nós, por sermos criaturas criadas por Ele, como também nessa estrutura externa, sempre nos estimulando a caminhada.
E aí o Espírito Emmanuel fala sobre isso no livro Perante Jesus, na página de título Remuneração Espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato, e o Scrooge é visitado pelo Marley por causa disso. A justiça divina busca o Scrooge através do Marley, mostrando para ele, ó, abre o olho, tem outras propostas melhores do que você faz. E se você continuar cultivando esse estado de avareza, egoísmo e orgulho, não vai ser bom os resultados, a colheita futura. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Isso quer dizer, aquele que se coloca no trabalho de transformação pessoal e transformação junto às criaturas, num trabalho voluntário, num trabalho que oferta o que tem de amor, de afeto e de carinho, a lei muitas vezes vem em nossa cobrança. Mas observando o nosso estado de boa vontade, de harmonização crescente, de equilíbrio, ela deixa mais à frente, quando nós tivermos possibilidade de ofertar à vida aquele estado expiatório que nos gerará um processo de reparação. Então, a vida tem toda uma sabedoria que nos acolhe com carinho. Nós temos que cada vez mais desenvolvermos o olhar de enxergar essa presença do carinho divino junto de nós, sempre nos colocando nas situações mais propícias de evolução e progresso. O fantasma do Natal passado é a primeira visita do velho Scrooge. Né? O fantasma do Natal passado é interessante porque a primeira pergunta que o Scrooge faz para esse fantasma do Natal passado é o fantasma do Natal passado de todo mundo? E o fantasma do Natal passado responde para ele, não, do seu passado. Então a perspectiva é de reforma interior. Olha para dentro, olha para o seu passado, olha para a sua passagem nesse planeta Terra. Talvez seja um bom exercício no dia de hoje. Olhe para o seu passado. Olhe suas necessidades, suas carências. Se você foi magoado no seu passado, e mantém um estado de rancor e ressentimento. Isso dentro de si. O Natal é o momento do perdão. O momento de transformar mágoas, rancores e ressentimentos em energia de carinho, de afetividade, de amorosidade. E é isso que o Natal passado, o fantasma do Natal passado, quer falar para o velho Scrooge. Ele leva o velho Scrooge para o seu passado de criança e vê que ele amava o Natal. Ele amava o Natal com todas as suas forças. Ele participava junto às outras crianças das festas natalinas. Ele sabia e gostava da festa, de estar com o outro, de compartilhar com o outro. Mas, nesse primeiro momento, também é mostrado para ele que o desejo de dinheiro, a ganância, a ânsia de poder fez com que ele se blindasse e se cegasse diante do mundo para ver esses pequenos valores de amor presente na vida de todos nós. Porque muitas vezes nós nos consideramos inferiores por não termos dinheiro, por não termos condição de fazer algo que gostaríamos de mais. Mas essa grande conto do Charles Dickens aponta para outros planos de um cultivo de espírito de Natal em todos os dias da minha vida, da valorização das pequenas coisas da vida, dos pequenos movimentos, do gesto de carinho, do gesto de fraternidade, do abraço, do bom dia, do por favor. E aí, quando nós começamos a observar esses pequenos gestos de carinho, nós nos sentimos acolhidos e começamos também a acolher o outro. Começamos a transformar a nossa vida numa grande dinâmica de amor, de fraternidade. A visita do Natal passado, do fantasma do passado. Quem e o que é você? Pergunta do Scrooge. Eu sou fantasma dos natais passados, do seu passado. Que assunto o levara até ali? Seu bem-estar, sua reabilitação, agora. Atenção. Aí é interessante. Hoje, como dia de Natal, um marco simbólico de transformação para todos os seres, porque é o nascimento de Jesus, o nascimento dessa manjedoura humilde dentro de nós, o Espírito fala algo interessante. Atenção, vigilância, observa as oportunidades. As oportunidades chegam, observa como elas se apresentam, observa a oportunidade de fazer o bem,
A oportunidade, como eu falei, de perdoar, de compreender, de tolerar. Observa a oportunidade de um ser que pede à minha porta um alimento. Observa a oportunidade de um livro, um amigo que cai em minhas mãos. Observa a oportunidade desses amigos novos que aparecem, nos estimulando a outro tipo de crescimento. Observa a vida, não passa pela vida com os olhos voltados para baixo, como diz o espírito Marley, olhando para baixo, e aquele que olha para baixo não olha para o entorno, não olha para os lados e não olha as outras pessoas e não cria relacionamento. Bom Deus, exclamou Scrooge, eu cresci nesse lugar. E aí o fantasma do Natal passado leva ele para o local de sua infância, para as memórias do seu passado. E aí o primeiro movimento, aquele pessimista, em termos verbais, fala, bom Deus. Bom Deus que me trouxe de novo a esse passado que eu guardo tão bem junto ao meu coração. Eu cresci nesse lugar. O Espírito pousou os olhos sobre ele suavemente. Seu toque gentil, embora leve e instantâneo, pareceu ainda presente aos sentidos do velho. Scrooge tomou consciência de 1000 odores flutuando no ar. A memória que se apresenta de muitas formas. A partir de um cheiro de pão e de bolo que era presente na sua casa durante sua infância. A partir de um movimento parecido de vida de outra pessoa que lembra seus pais, suas mães, seus avós, nessa construção do dia de Natal. Scrooge tomou consciência de 1000 odores flutuando no ar, cada um conectado a 1000 pensamentos e esperanças, a alegrias e padecimentos, havia muito esquecidos. Ele tinha, pelo desejo de vivenciar o mundo, abafado dentro de si todos esses quadros de amor que havia passado durante sua infância, de esperanças, de encontros, de fraternidade, de troca de carinho. Ele havia amarfanhado dentro de si, como um avarento, que retém tudo para si, mas de forma escondida dentro. Quantos de nós temos ainda que libertar essa nossa infância, muitas vezes os aspectos positivos que tinham nelas. Muitos de nós pensamos que não teve nada de bom na nossa infância, mas é uma questão de perspectiva, de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mesmo a minha infância sendo extremamente difícil, foi um cultivo dos amigos espirituais e do plano maior para que eu me desenvolvesse como ser humano no planeta Terra. E aí temos que agradecer a infância que tivemos, cada vez mais acolhendo essa infância com todo carinho, com todo respeito. É o nosso trabalho sempre. Arrependimento e reflexão, porque era o estado o qual o velho Scrooge estava passando. Qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo durante essa mesma vida? Adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a recuperação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Melhoria gradativa, construção interna cada vez mais adequada a um equilíbrio maior. Mas para isso, desejo, vontade. Vontade, primeiro, para se olhar para dentro e se reconhecer como alguém que necessita de ajuda. De reconhecer que por dentro ainda tem muitas dificuldades, muitos sofrimentos que têm que ser relidos de uma forma que cada vez mais nós constituamos esse amor dentro de nós. Então, arrependimento e reflexão foi o gesto e o despertar do velho Scrooge diante do fantasma do Natal passado. O fantasma do Natal passado mostra os momentos felizes que ele teve durante a infância, mostra a presença de uma irmã querida que havia desencarnado, que era a mãe do sobrinho querido dele, e mostrando para ele a convivência junto à família, esse plano que ele havia negado e deixado de lado. O fantasma do Natal presente. Scrooge, depois dessa revisitar o seu passado e ver que tinha natais bons de carinho, fraternidade, amorosidade, ele volta para sua casa e na noite seguinte, dormindo de novo, né? Eu acho que é na hora seguinte, essa noção de tempo é diferente no livro do Dickens, chega o fantasma do Natal presente. O fantasma do Natal presente, como está na gravura aí, é um fantasma cheio de
de elementos do Natal, né? De alimentação, de enfeites. E é um fantasma bem alegre, vivaz, que está sempre construindo no momento, valorizando as festas, que são sinais de encontros e de relacionamentos entre as pessoas. E aí o que esse fantasma do Natal presente faz com o velho Scrooge? Pega ele e faz com que ele visite diversos tipos de ambiente, para que ele sinta a presença do Natal que se mantém ainda em alguns locais. Que ele sinta e veja que, apesar dos locais de extremas dificuldades, prisões, hospitais, ainda o espírito de Natal estimula essas criaturas que num dia específico se coloquem no estado de maior caridade uns com os outros. Viram muitas coisas, foram muito longe e visitaram muitas casas, mas sempre com um final feliz. O espírito colocava-se junto ao leito dos doentes e eles se alegravam. Em terras estrangeiras, todos sentiam-se em casa. Aproximando-se de homens em dificuldade, eles se tornavam pacientes e esperançosos. Em meio à pobreza, a riqueza se fazia. Em abrigo para os pobres, hospitais ou prisões, nos mais diversos refúgios da miséria, onde o homem fútil em sua pequena e breve autoridade não tivesse trancado a porta, deixando o espírito de fora, ele deixou sua bênção e ensinou a Scrooge seus preceitos. Em todo local onde as pessoas se mantinham abertas a esse espírito de Natal, da solidariedade, fraternidade e caridade, o espírito do Natal presente entrava, ofertando ao velho Scrooge lições de caridade e sabedoria, os seus preceitos de caridade. Ofertar, no dizer lá dos evangelhos, né? Pão àquele que tem fome, água àquele que tem sede, abrigo àquele a quem precisa de abrigo. Aí estarão fazendo em meu nome e sintonizarão comigo nessa grande proposta de transformação do planeta Terra. E aí o fantasma do Natal presente é esse grande divulgador e renovador desses valores do espírito de Natal dentro da alma desse velho Scrooge avarento. Caritas. É engraçado que o espírito Caritas tem uma fala parecida com a do Charles Dickens no Evangelho segundo o Espiritismo. Chamo-me Caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois sou a meta que todos deveis visar. Desta manhã o meu passeio habitual, e com o coração amargurado venho dizer-vos: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, quanto tendes a fazer para secá-las todas. Em vão procurai consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem. E aí, nós em nossas casas, muitas vezes, de forma confortável, legando e dando presente aos nossos filhos, sempre que lembrar desses que padecem por necessidades e dificuldades maiores nesse momento. Necessidades do campo espiritual, da necessidade da caridade moral e da caridade material. Um bom exemplo e ensino para os nossos filhos no dia de hoje é que eles peguem de alguns dos seus presentes e ofertem para uma criança que tem, muitas vezes, nenhum brinquedo. E aí se ensina a essa criança o ato do desapego, o ato de encontrar junto ao outro e trocar com o outro algo mais fraterno e amoroso. Algum ser que só espera ser agraciado e presenteado durante a vida se torna um ser imaturo, sem criatividade. Alguém que se coloca dentro da vida como um eterno pidão, mesmo através das preces. E aí nós temos que observar cada vez mais a nossa proposição de nos transformarmos em seres caridosos. Seres que ofertam para a vida o melhor que nós temos. Sempre. Caridade, no dizer de Kardec e dos bons espíritos, não é assistência social. Caridade é encontrar com o outro de forma desapegada, ofertando o melhor que se tem para que o outro se sinta bem. Muitas vezes a caridade é aquela forma que oferta, mas não faz com que o outro se sinta ofendido pela oferta, por não ter, por não deter. A caridade é aquele que se coloca paciente, tolerante, compreensivo, junto a outra criatura muitas vezes difícil. O simbolismo do Natal também, o espírito de Natal nos auxilia, pelo menos no exercício dessa noite, de exercitar no campo da vida a caridade material e moral, em toda a sua pujança e força. O fantasma do Natal futuro.
E aí, vendo essas grandes dificuldades do mundo, mas ao mesmo tempo com a presença do amor, da fraternidade, daqueles que se vinculam a esse espírito de Natal, num terceiro momento, o velho Scrooge se encontra com o fantasma do Natal futuro. E pela gravura vocês sabem qual que é o Natal futuro do velho Scrooge, né? A figura da morte, da impermanência. Acaba-se uma vida física, muitas vezes baseada em egoísmo e orgulho. E aí, um corpo gasto, uma experiência mal utilizada, na perspectiva das múltiplas reencarnações. Oportunidades outras virão? Virão. Mas para que outras oportunidades de fazer o que eu posso fazer agora? Para que procrastinar o que eu posso desenvolver nessa mesma existência? O fantasma do Natal futuro. Scrooge agachou-se em direção à sepultura, tremendo, e olhando para onde apontava o dedo, leu na lápide na sepultura, abandonado a seu próprio nome, Ebenezer Scrooge. E aí, a falta de possibilidades novas, pelo menos no campo da matéria, e a perspectiva de uma nova reencarnação. Muitas vezes em situações não tão benéficas, não tão favoráveis ao desenvolvimento de uma virtude que eu deveria desenvolver nessa vida. Por isso, aquela fala que, não, isso eu trabalho em outras vidas, não é válido para quem passa por uma casa espírita. Eu tenho que desenvolver hoje o que eu tenho possibilidade de diagnosticar, ver e transformar. Se eu já tenho a capacidade de diagnosticar dentro de mim uma dificuldade, é porque a vida me traz recursos e ferramentas para eu começar a trabalhar com essa dificuldade. Não deixar para amanhã. Aproveitar as oportunidades de crescimento e renovação. E aí a questão da impermanência. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Compreendendo melhor a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim com mais calma, resignação e serenidade. O cultivo dentro da vida tem que ser de equilíbrio e paz, apesar das dores e sofrimentos. Eu tenho, como eu disse, visualizar a vida como uma passagem de transformação das diversas passagens nas múltiplas vidas que eu tive. O ponto de vista do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso, né? Eu tenho cada vez mais visualizar essa vida futura. Eu vou ser acolhido no plano espiritual. Eu vou continuar os meus trabalhos em outras reencarnações. Para isso, eu vou fazer o melhor que eu posso hoje. Com resignação, com coragem, com vontade. Eu tenho a meta logo à frente, de desenvolvimento espiritual. Eu acho que quem para pelo menos uma hora para ouvir uma palestra espírita, um estudo espírita, no mínimo tem esse padrão. Eu quero me desenvolver espiritualmente. Eu quero me transformar. Eu quero me trabalhar. A vida, da forma que ela é configurada hoje, já não me serve mais. Os bens materiais não me alimentam mais. Eu estou num plano de saturação, de cansaço. Então eu desejo me transformar. Para isso, eu busco recursos instrumental para caminhar de forma resignada, obediente a esses valores universais. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter essa certeza, ele só cuida da vida atual. Porque se eu acredito em uma única existência, eu acredito que depois da morte não há nada, eu cultivo no momento presente o máximo de bens materiais possível, gerando o máximo de conforto possível, né? Antes de ter essa certeza, ele só cuida da vida atual. Depois de adquiri-la, trabalha com vistas ao futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que o porvir depende da boa ou da má direção que der à vida atual. Qual direcionamento eu ando dando à minha vida? O que eu ando fazendo com os valores que a divindade me deu, com o instrumental que a divindade me deu, para que eu me trabalhe no planeta Terra? A divindade me deu os valores da inteligência, e por que eu mantenho parado e cristalizado dentro da minha casa reclamando do mundo? Por que eu não pego os valores da minha inteligência e oferto para aqueles que têm menos em termos de inteligência? Aqueles que carecem por dificuldades no campo da aprendizagem, do ensino. Se eu tenho recursos amoedados, por que eu só lego esses recursos amoedados para mim e muitas vezes, mal e mal, para minha família? Por que eu não coloco esse dinheiro em circulação para promover a evolução humana, o progresso das criaturas? Se eu tenho a capacidade da comunicação, o talento da comunicação, de estar junto do outro e ser uma presença agradável, que acolhe, por que eu guardo isso só para os meus? Por que eu não amplio isso para um processo
mais amplo de um atendimento fraterno junto a desconhecidos, do acolhimento a outros que têm necessidades prementes, muitas vezes baseadas em muito desequilíbrio e perturbação? Por que nós guardamos os talentos só para nós mesmos, num processo de egoísmo e de medo? E aí, no dizer da parábola do Cristo, aquele que guarda e enterra o seu talento acaba sendo repreendido no futuro. A nossa perspectiva é de utilizarmos os nossos talentos para a transformação da humanidade. E não reclamarmos situações ideais. Situações ideais dentro da vida não existem. As situações ideais nós criamos dentro da nossa mente. Nós esperamos e criamos expectativas que o mundo funcionasse de determinada forma. Mas a vida clama para nós é que nós trabalhemos dentro desse mundo da forma como ele é. Se há desarmonia, desequilíbrio, o que eu posso ofertar para essa desarmonia e desequilíbrio seja sanado? Se há egoísmo e orgulho, o que eu posso ofertar para a vida para que esse quadro se transforme? Se há dificuldades no campo da política, o que eu posso fazer nessa microfísica do poder, nessa política das pequenas relações? Que eu possa ofertar caridade e construir um ambiente ameno e equilibrado no meu entorno, ofertando exemplificação para que outras pessoas se transformem. Não é reclamar e apontar o dedo para as criaturas, mas propor para a vida algo diferenciado. Se a vida me oferta um desafio, eu aceito de coração. E aceitando o desafio de coração, me coloco a trabalho para transformar esse desafio em evolução e progresso espiritual. E aí eu estou entendendo a proposta e a dinâmica da existência. Jesus, na sua caminhada, passou por uma manjedoura, um local simples, rústico, de alimento para animais. Numa vida singela e simples, dentro de uma carpintaria. Depois, numa proposta de construção do reino de Deus, junto a criaturas simples e humildes do lago, para morrer numa cruz, o símbolo dos criminosos. Só essa passagem de Jesus pelo planeta Terra nos mostra que aquele que se propõe a construir algo de novo em termos espirituais no planeta passa pelas mesmas fases. E aí podemos dizer dentro de nós, mas eu não sou Jesus, mas eu sou discípulo do Cristo e filho do grande Pai Criador e tenho possibilidade sim de fazer algo diferente dentro desse planeta, que é a nossa proposta. A impermanência, então, tem que ser sempre um elemento que a gente tem que pensar. A minha vida passa, meu corpo agasta, eu vou desencarnar. A perspectiva é de construção, no hoje, no agora, transformando o mundo. A transformação e o espírito de Natal. Porque após a visita desses três espíritos de Natal, desses três fantasmas que mostra para o velho Scrooge diversos quadros de integração, diversos quadros, o primeiro quadro da questão da infância, mostrando que sim, ele valorizava o Natal na infância. Por que ele não valoriza agora? Por que ele perdeu esse estímulo, essa leitura de vida? O segundo, olha a alegria, o Natal presente, olha a alegria que está presente no mundo, mesmo no campo das dificuldades. A pessoa está sofrendo, está doente, mas no dia de Natal ela se alegra pela troca, pela fraternidade. Olha o Natal futuro também, olha as consequências dos seus atos hoje, o que vai gerar uma morte solitária, porque quando o Natal futuro, o fantasma do Natal futuro visita ele mostra quadros de pessoas debochando. Né? Ah, o velho Scrooge morreu? Menos mal, menos um para atrapalhar o mundo. E aí ele se observa e se sente tocado com aquilo. E quando ele acorda de manhã e viu que não morreu, ele se coloca num processo de transformação. Ele começa a fazer caridade, ele vai à igreja e doa, ele vai junto aos necessitados e oferta algo, ele abraça as crianças. Ele começa a observar a vida de outra forma. É Paulo no caminho de Damasco. Paulo, quando cai no caminho de Damasco, as escamas acabam o cegando, é um ponto de transição para a vida dele. Do padrão de perseguidor, de cruel, de violento, agressivo, não dá mais. É hora de transformar. É hora de abrir sua mente, seu coração. É hora de que você deixe cair essas escamas e cultive um pouco de amor dentro de você. O Ebenezer Scrooge é o mesmo ciclo de renovação. É chocante para você, Ebenezer, mas amanhã você acorda e começa a trabalhar de outra forma. A vida vai te dar a possibilidade de fazer isso. Ele foi à igreja, andou pelas ruas, observou os transeuntes indo para lá e para cá, fez carinho na cabeça das crianças, conversou com os mendigos,
olhou para a cozinha das casas e através de suas janelas descobriu que tudo podia lhe dar prazer. Essa frase é ótima, né? Descobriu que tudo podia lhe dar prazer. As pequenas coisas da vida. Jamais sonhara que um passeio, que qualquer coisa, pudesse lhe trazer tamanha felicidade. E aí, o espírito do Natal acaba conquistando o interior do Scrooge. Essa imagem é um fato do livro que a gente não pode desenvolver tanto, é o relacionamento dele com o pequeno Tim, que é filho do seu funcionário, que tinha uma doença difícil e iria desencarnar, segundo a leitura do Natal Futuro, do Fantasma do Natal Futuro, e o Scrooge vai lá e busca e auxilia essa família para que possa arranjar um tratamento adequado. E aí nós, no nosso pensamento de transformação, no cultivo da felicidade, vamos ver o que a codificação fala para nós. O que é felicidade dentro de nós? E aí está no livro Céu e Inferno. A alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O que nos gera sofrimento são as nossas imperfeições. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. A felicidade perfeita é inerente à perfeição, isto é, à completa depuração do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é fonte de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Então a vida pede para que nos transformemos, nos orientemos agora sobre um outro olhar, agora trabalhando essa perspectiva de caridade, amorosidade dentro de nós. E é isso. O simbolismo do Natal e esse espírito de Natal tem que estar presente, não só nos dias de hoje, mas também em todos os dias de nossa vida. Naquele que se encontra como Divino Mestre, fazendo uma proposta de tolerância, amorosidade, fraternidade com todas as criaturas do mundo. Que nós possamos, no dia de hoje, cultivar junto aos nossos corações esse amor, essa fraternidade, essa paz. Que os bons espíritos estejam conosco nesta noite, em todos os dias da nossa existência, nos estimulando, muitas vezes em algo que até a gente não gosta tanto, mas nos estimulando ao nosso crescimento, ao nosso progresso e à nossa iluminação interior. São os nossos votos para a noite de hoje. Que todo mundo fique em paz.